Fluminense e Grêmio. Qual time Renato vai levar a campo? Quem ganhou mais no confronto entre os dois tricolores carioca e gaúcho? Alguma notícia sobre contratações, senhor Mário Bittencourt? A gente vai ver tudo isso agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesse sábado, 21 horas, no Maracanã, na nossa casa, para enfrentar o Grêmio do Mano Menezes. Sim, ele. Vamos poder mandá-lo para Porto Alegre de volta para casa e falar: some de perto do Fluminense que você não é bem-vindo aqui. Não a pessoa Mano Menezes, mas o técnico Mano Menezes. E o Renato vai mexer de novo no time. E dessa vez, justiça seja feita, ele vai fazer apenas uma alteração, né, que ele vislumbrou perdão, como necessária para essa partida contra o Grêmio, que é a entrada do Ganso no lugar do Nonato. O Fluminense tem os desfalques do Freitas e do Bernal, que tomaram o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo na derrota por 3-1. E tem também o desfalque, para mim, reforço do Soteldo, que sentiu na quarta-feira em Porto Alegre pela Copa do Brasil, na vitória por 2-1 contra o Internacional. Dessa maneira, o Fluminense deve manter a base que jogou contra o Internacional e deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier pela lateral direita, Thiago Silva, Manuel no lugar do Freitas, uma vez que o Inácio está contundido e o Renato não gosta de utilizar o Thiago Santos como zagueiro, né? E na lateral esquerda o Guga, já que o Fuentes ainda não se recuperou e me parece que o René também não. O meio-campo deve ser o Martinelli como primeiro volante, revezando ali, na verdade, com Hércules e Ganso, né, fazendo a armação das jogadas para o ataque com Serna, que foi o craque do jogo em Porto Alegre, né, o Everaldo, que foi o artilheiro do jogo em Porto Alegre, e o Keno começando o jogo pela esquerda. Na verdade, você acaba tendo aí, né, não uma mudança, né, porque o Soteldo jogou como titular, mas o Canóbio era quem vinha entrando, né, e quem vai entrar agora é o Keno no lugar do Soteldo. O bom é que não teremos o Soteldo, que não está nem aí para o Fluminense, o cara não comemora gol, o cara perde bola, não volta para marcar. E para vencer o Grêmio que vem de uma vitória contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense primeiro vai ter que ter a intensidade. Né? O Grêmio joga com muita intensidade, com muita força, na verdade nem só intensidade, com muita força. Né? E o Fluminense vai ter que saber se desvencilhar disso. No mais, é saber que o time do Grêmio joga na base do chutão e na base do chuveirinho. E não precisa ver jogo do Grêmio, basta ver quem é o técnico do Grêmio de futebol porto-alegrense. Vamos enfrentar o Dodi, eu já vi matéria dizendo, a lei do ex. Porra, se a gente tomar gol do Dodi, é melhor demitir o Renato Gaúcho no vestiário. Tá? Então o Fluminense jogando com vontade, né? O Ganso achando os espaços para lançar o Serna, lançar o Keno, e o Everaldo estando num dia inspirado, como teve na quarta-feira, fazendo os 2 gols da vitória do Fluminense. O Fluminense tem tudo para ganhar do Grêmio. Tá? O Grêmio não é um time horroroso, mas é um time sem técnico. O Fluminense também, vamos ser sinceros, né? Com técnicos fracos. Para mim, 2 dos 3 ou 4 piores técnicos da Série A, Renato Gaúcho e Mano Menezes. Mas o Mano Menezes ainda tem a característica de ser o cara arrogante com o grupo, de não saber gerir muito bem o grupo. Tem um prazo de validade menor que o do Renato Gaúcho. Né? Então, são 2 times com esse complicador, 2 times com administrações questionáveis, né? O Grêmio, inclusive, aumentando muito a sua dívida, contratando muito mal, o Fluminense nem aumentando muito a dívida, mas também não diminuindo, né? E também contratando muito mal muitas vezes. Então, Fluminense e Grêmio se equivalem em algumas coisas, mas o elenco do Fluminense é melhor que o do Grêmio. Se você pegar um time que tem o Fábio, que tem o Thiago Silva, e que hoje vai ter o Ganso na armação, fora Martinelli, Hércules, que compõe muito bem o meio-campo, o Serna, que pela direita joga a bola, o Keno pela esquerda joga a bola, não adianta inverter. Né? É um time mais poderoso que o Grêmio, mas o jogo é dentro do campo, 11 contra 11, então tem que ter muita vontade, né? E a bola passar pelo Ganso sempre que possível, né? Para que ele possa achar os passes que só ele acha no futebol brasileiro. Esse é o caminho, né, para o Fluminense chegar à vitória e não ficar só
abrindo bola para cruzamento para o Everaldo, porque o Everaldo vai estar lá e vai ter sempre 2 ou 3 dentro da área com ele. É muito difícil, né, para qualquer centroavante, né, jogar nessa situação. Então o Fluminense precisa de criação, precisa de movimentação, precisa quebrar as linhas, jogar entre linhas, porque certamente o Grêmio virá uma marcação baixa, tentando sair no contra-ataque. Né? Então, fazer todas essas jogadas. E nesse aspecto, e também pela qualidade dos jogadores, eu acho que o Renato acerta ao colocar o Ganso e não o Nonato. O Nonato é importante em outra função. O Nonato é segundo volante, ele não é armador. Nunca foi e nunca será. Isso é um invencionice do professor Pardal Gaúcho. Então colocar o Ganso, mas o Ganso não tem condições de jogar os 90 minutos. Não sei se não tem. Eu não sou da fisiologia do Fluminense, eu não sou da preparação física do Fluminense. Mas é muito melhor você ter o Ganso do que ter o Nonato para armação de jogadas? Obviamente que é. E se não tiver condições, vou sempre lembrar e eu vou sempre tocar nessa tecla. Nós temos o Lescano, né, que é bom de bola, sabe pifar algum jogador de ataque, sabe fazer lançamento, tem uma visão de jogo bacana. Eu não sei o porquê que ele não joga. Né? Renato Gaúcho nos deve explicações sobre Lescano e sobre Lavega, jogadores que o Fluminense investiu dinheiro, né? Jogadores com potencial retorno técnico e financeiro, e que o Renato Gaúcho prefere, por exemplo, o Soteldo a colocar o Lavega, prefere colocar o Nonato, o Lima a colocar o Lescano quando o Ganso não pode jogar. Então o Fluminense precisa jogar com muita inteligência. Né? E se jogar com essa inteligência, eu garanto a vocês que o Fluminense vence o Grêmio e vence bem. Né? Vence com pelo menos aí 2 gols de diferença, né, no placar. A história do confronto é favorável ao Grêmio. Tá? O Fluminense tem apenas 37,94% de aproveitamento nos jogos contra o Imortal. São 94 jogos no total, são 28 vitórias do Fluminense, 23 empates e 43 vitórias do Grêmio. Nos últimos 12 jogos é pior ainda, são 8 vitórias do Grêmio, 3 do Fluminense e apenas um empate. Então o Fluminense precisa sim reverter, começar a reverter essa grande desvantagem que tem em relação ao Grêmio na história dos confrontos, e até porque o Fluminense hoje é 12º colocado com 20 pontos e o Grêmio é 14º com os mesmos 20 pontos, né? Sendo que o Grêmio tem um jogo a mais que o Fluminense. Tá? Então, uma vitória hoje faz com que o Fluminense se afaste do Z4, porque ambos estão a apenas 5 pontos do Santos, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, e aproxima o Fluminense da turma de cima. Brigar por título? Esquece, não dá. Né? O Fluminense está 16 pontos atrás do Flamengo e apenas um jogo a menos que o Flamengo. O Fluminense não vai tirar esses 16 pontos, ainda mais com o Renato Gaúcho como técnico. Mas vencer o Grêmio hoje é possível, chegar aos 23 pontos, pode ser que ganhe alguma posição, porque o Fluminense está empatado com o Atlético e o Grêmio, né? Só que os dois estão abaixo nos critérios de desempate, mas está 1 ponto do Corinthians, do Inter, do Ceará e 2 pontos do São Paulo. Dependendo dos resultados, o Fluminense pode ganhar, quem sabe, até 4 posições, né, nesse campeonato e terminar a rodada num razoável 8º lugar, né? Porque o Fluminense tem elenco para estar entre os 4. Tá? Brigar pelo título sempre achei complicado, sempre achei difícil. Mas estar entre os 4 no G4, o Fluminense tem elenco para isso. Falta técnico, mas quem sabe hoje o Fluminense consegue uma grande vitória, um alívio no Campeonato Brasileiro, porque quarta-feira tem a decisão contra o Inter na Copa do Brasil para avançar para as quartas de final e conseguir 4,74 milhões de reais, né, que ajudam muito nas finanças do Fluminense. Né, e o Fluminense hoje pode dar essa tranquilidade, vencer o Grêmio, deixar o Grêmio lá perto da zona de rebaixamento, lá perto do Vasco, lá perto do Santos, né, e dar um passo para frente, chegando mais perto do Bahia, chegando mais perto do Mirassol, né, para brigar pelo G4, para brigar pela fase de grupos da Libertadores. Então, hoje, sábado, 21 horas, o horário é bem ruim, mas se você vai para a balada, dá uma passada antes no Maracanã, né, e dá um apoio ao time do Fluminense. O lugar de tricolor do Rio Grande Rio é no Maracanã, nesse sábado às 21 horas. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.